Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, após ter multiplicado os pães àquela multidão, como vimos domingo passado, o maravilhoso milagre da primeira multiplicação dos pães, logo depois ele despediu as multidões para que não aclamassem rei, nem ficassem com muita lisonja sobre ele, e mais na frente mandou propositalmente os discípulos antes para outra margem do lago, e enquanto isso começou a despedir as turbas, despedindo-os rapidamente para evitar que qualquer tipo de aclamação ao seu nome, mas que todos atribuíssem tudo ao Pai Celestial. Então imediatamente o que aconteceu foi que Nosso Senhor, antes de encontrar os discípulos, subiu para o monte para orar. E quando ele subiu para o monte para orar, a noite adentrou-se adentro, e quando já estava, como se diz, na quarta vigília da noite, ou seja, para a quarta vigília da noite, já era o último turno. Podemos considerar a quarta vigília da noite, o último período da noite, 3 da manhã a 6 da manhã. Muito bem, quando estava já, ou seja, para amanhecer, Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo se dirigiu aos seus discípulos no meio do mar. Eles estavam no barco e quando o viram, acharam que era mesmo um fantasma. Afinal de contas, pela mente deles, como poderia ser que um homem pode andar sobre as águas? Mas isso aí cumpriu-se nesse momento a profecia do salmista Davi, onde o próprio salmista Davi, quantas vezes nos seus salmos nos disse que eis que o próprio Deus faz das águas as estradas para os seus pés. E assim cumpre-se a profecia do Antigo Testamento, onde Deus Sabaoth, Messias, andaria sobre as águas, e aí está aí um dos eventos que mostra que Deus está, o próprio Cristo era Deus, que domina até mesmo o elemento mais amedrontador do gênero humano, que seria o mar. Todos nós temos medo do mar como um abismo, um lugar de segredos obscuros, de animais, de bestas marítimas, um lugar de clima não controlável, um lugar de imprevisível. E o que aconteceu foi que Nosso Senhor, portanto, mostrou que é o Senhor do céu e da terra, o Senhor até mesmo das águas. E isso só pode ser o Criador que criou as próprias águas e veio, portanto, caminhando sobre elas. E quando se dirige aos discípulos, eles veem ele no meio daquelas névoas, da neblina da noite, e acharam que era um fantasma, e dentre eles, obviamente, houve um grande temor. Mas naquele momento, Nosso Senhor, conforme foi aparecendo um pouco mais, se aproximou, eles visualizaram que talvez ali estava a silhueta do Senhor. E então, o mais zeloso entre eles, aquele que sempre era o mais temeroso de Nosso Senhor, no sentido não de medo, mas no sentido de temer a Senhor com temor, ou seja, com respeito, com medo de perder a sua relação com o Senhor, o mais audacioso, aquele que tinha a fé, entre todos, era o que tinha maior fé em Nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo. Pedro automaticamente se destaca mais uma vez, com a sua primazia, o primeiro entre os iguais, mas sendo sempre o primeiro a se manifestar, devido ao zelo que ele possuía mais do que todos os outros, o zelo de Pedro por Cristo realmente era notável e destacável. E naquele momento, portanto, ele se dirige a Nosso Senhor e diz: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo. E Nosso Senhor, vendo a sinceridade de Pedro, vendo sua real honestidade para com ele, que o seu desejo era sincero, que ele havia realmente um desejo grande de estar junto de Nosso Senhor o abençoou, deu a bênção para que ele pudesse caminhar também sobre as águas e ir ter com Nosso Senhor. Mas o que aconteceu foi que no meio do caminho, Pedro começou a afundar. Então perguntemos, amados queridos cristãos ortodoxos, que tipo de fé é essa que fez com que primeiro Pedro conseguisse andar sobre as águas, e o que aconteceu depois ao longo do caminho que o fez afundar? Então, primeiramente, alguns interpretam de maneira errada essa passagem, dizendo que Pedro, na verdade, a fé que o motivou a conseguir andar sobre as águas, a primeira interpretação errônea, é que ele tinha fé que ele poderia andar sobre as águas, e por isso ele conseguiu andar. Ora, meus amados cristãos ortodoxos, se Pedro tivesse fé nele, que ele pudesse andar sobre as águas, porque Nosso Senhor o chamou, ele teria assim que colocado o primeiro pé no primeiro passo sobre as águas, ele é afundado como uma pedra. Porque que tipo de fé é assim nós mesmos que pode nos garantir alguma coisa? Nada. Somente a fé em Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo pode fazer com que nós realmente galguemos alguma coisa nesta vida, algum sucesso inimaginável, até mesmo como estar acima do poder do próprio mar e do abismo marítimo. Portanto, isso de que Pedro tinha fé nele é uma grande besteira, uma tolice. Ele possuía fé inabalável em Nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. Fé que Nosso Senhor tinha capacidade de fazer com que ele andasse. E nesse momento, ele andou. Enquanto os olhos dele estavam fixos em Nosso Senhor, os olhos cravados no semblante de Nosso Senhor, realmente
todo aquele mar, todo aquele oceano, as bestas selvagens, era como nada. Ele estava diante do Senhor, que é acima de tudo, e portanto ele tinha muita ousadia, ele tinha confiança, e continuou caminhando ao nosso Senhor. Mas de repente, narra-se o Evangelho que o vento soprou. O vento tempestuoso, o frio da noite, a própria visualizar o horizonte infinito do mar, foi uma visão para Pedro mais predominante agora com a distração do vento do que o próprio Senhor. E realmente, quando a distração bateu na mente de Pedro, aquele homem que estava diante dele, que ele sabia e havia confessado já que era Deus, antes da multiplicação dos pães, havia confessado que ele era Deus, o próprio Pedro, ou seja, um homem que sabia muito bem que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo tinha o poder sobre tudo e todos, de repente, quando viu que as distrações permearam sua mente, aquele Deus, ainda que tivesse aparecido de homem, era muito pequeno diante de toda aquela visão do horizonte, todo o abismo do mar, toda a tempestade, o vento tempestuoso, e portanto, e as bestas que habitam no oceano, e portanto, naquele momento, devido à distração, o seu olhar não estava mais fixo no Senhor. E quando o seu olhar não estava mais fixo no nosso Salvador, ele começou a afundar. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, a fé de Pedro era uma fé em Cristo, que Cristo poderia fazer andar, e o motivo pelo qual afundou foi a distração oriunda do clima, do próprio ambiente, das próprias distrações do próprio cenário em que ele estava, infelizmente fizeram com que o seu olhar não estivesse mais fixo no Senhor, e ele começou a fraquejar. Isso, meus amados cristãos ortodoxos, é um cenário muito pedagógico para nós. Nossos santos padres dizem coisas muito profundas sobre como esse evangelho pode nos dar infinitos ensinamentos sobre a nossa vida diária. E isso, na verdade, esse cenário não foi de propósito. Despediu os apóstolos antes na barca, porque queria nos ensinar grandes coisas através desse episódio e através da fé de Pedro. Nosso Senhor aqui quis nos dar grandes ensinamentos para entendermos o que é esta vida. Esta vida é senão um mar tempestuoso. É exatamente isso, não há nenhuma diferença. Abaixo de nossos pés está um mar tempestuoso de tentações imprevisíveis. Um mar de abismos e esferas selvagens, que são os próprios demônios, nossos inimigos, as tentações, as distrações, as infinitas tristezas e tragédias que sempre vão permear a nossa vida. E isso nós chamamos, como os padres, o mar tempestuoso da vida. E cantamos infinitamente nas estiqueiras, nas vigílias, dependendo dos tons que vão se intercalando ao longo do ciclo litúrgico, do Octóicos. Qual de nós não estremece e não sente consolo quando clamamos aquele pacói ou aquela estiqueira que diz: eis que o mar bramante de tentações me envolveu, mas tu, Senhor, sustenta-me e salva. Todos nós clamamos infinitamente isso do fundo da alma. E é isso que nos faz não desistir e estar todos os dias submetendo-nos à obediência dessa igreja ortodoxa, mesmo em tristezas, em tragédias, todo tipo de tentações, todo tipo de declínios que a nossa alma possa vir a sofrer, dia e noite sem cessar. E isso é o mundo. A Santa Igreja Ortodoxa explica muito bem que o mundo não é um lugar vamos dizer assim, de diversões, um playground onde nós podemos nos entreter. O mundo é implacável para conosco. Assim como a força do oceano é implacável, o homem não pode sobreviver sozinho no oceano, sem tecnologia, sem um barco, sem um abrigo. Ele morrerá como um náufrago e será morto, nem no mínimo pelo sol escaldante, junto com a água que já não é potável, desidratará. Quem dirá sobre as tempestades, as correntezas, o frio, o abismo, as bestas infinitas que o mar guarda, que até hoje são desconhecidas. Não? A tecnologia de hoje não sabe saber quantas espécies de fato existem no oceano. Como diz o famoso Leviatã, que representa Satanás, o bicho do abismo, é justamente o representante daquela grande fera que realmente devora-nos no mar de tempestades da vida. E é por isso, amados cristãos ortodoxos, que nesse mar é que nós todos estamos. E por isso, de propósito, o Senhor enviou os discípulos sozinhos. E depois o que aconteceu foi andando no meio deles, mostrando-nos que, embora nós estamos abandonados ao largo dessa vida caída, após a queda de Adão, o mar tempestuoso da vida, nosso Salvador sempre estará indo ao nosso encontro, mesmo nesse mar, para que a coisa possa estar equilibrada, para que haja um equilíbrio diante dessa terrível catástrofe que foi a queda do homem. De fato, ele veio quando? Quando é que nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo veio para nos salvar? Na quarta vigília da noite. Essa quarta vigília da noite significa no auge dos tempos. A primeira vigília da noite foi a aliança com Noé. A segunda vigília da noite, ou seja, mais ou menos de 6 da tarde, podemos dizer até 9 da noite, assim digamos, a aliança com Noé. Depois existe uma segunda vigília, a vigília de 9 da noite até meia-noite, às 0 horas. Essa foi a vigília de Moisés. Depois vieram a vigília dos profetas, de meia-noite até 3 da manhã. Mas na quarta vigília da noite, uma vez que a vigília, os guardas faziam intercalavam a cada 3 horas os sentinelas
para fazerem guarda no Império Romano, faziam turnos a cada 3 horas mudavam, um descansava e outros estavam de pé, para que o desgaste físico de estar acordado à noite não sobrecarregasse. E a igreja mantém esse ciclo de sentinelas, esse ciclo de vigílias. Como? Através das horas. Cada hora canônica, terça, prima, terça, sexta, nona, vésperas, matinas, e novamente o ciclo inteiro, a divina liturgia, todo esse ciclo não para. E esse ciclo é justamente o que nós, como sentinelas, temos que manter. E o sentinela, o que um sentinela faz? Ele está sempre vigilante, ele está sempre atento. E é por isso que nosso Senhor foi a 4ª vigília da noite. No auge dos tempos, quem é que veio já na aurora da manhã? 3 às 6 da manhã, onde o sol já está para nascer. No auge dos tempos, onde a humanidade estava no máximo do pecado, assim como o médico aguarda que a infecção chegue ao máximo de pus, para depois então furar e tratar, desinfetar, assim também nosso Senhor, sendo médico dos médicos, esperou que a humanidade chegasse ao auge dos tempos, o máximo de iniquidade, o máximo de pecado, e veio curar. Isso nos lembra uma certa coisa, não? Hoje nós estamos chegando no auge de iniquidade novamente. Mas lembre-se, nós ainda não chegamos no ápice de iniquidade que estava 2000 anos atrás. Mas se nós vemos e diagnosticamos nossos olhos, comunidades tendo pelo caminho sem volta, onde os casamentos, os matrimônios, homem não é mais homem, mulher não é mais mulher, a humanidade está indo para uma nova normalidade que não tem volta e um declínio da sociedade é iminente, saibam que o Filho do Homem está prestes a voltar. É iminente que o Filho do Homem está preparando a sua segunda vida. Todos diagnosticam isso. Até a natureza nos dá sinais disso, e cada vez mais estamos próximos de que o Filho do Homem irá encurtar os prazos por causa dos ortodoxos, irá finalizar de uma vez por todas esse mundo caído, e nós finalmente poderemos ir para um outro tipo de dimensão, um tipo de vida, um tipo de configuração, a qual esse mundo caído tem que deixar de existir um dia, para que Deus possa fazer novos céus e nova terra. Estamos próximos disso, graças a Deus. Afinal de contas, não aguentamos mais. Nem a natureza aguenta, nem o ser humano, o gênero humano aguenta. Nós não aguentamos mais viver em tamanha iniquidade. Nossas energias são limitadas e por isso Deus está abreviando os tempos. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, isso é um diagnóstico de que nosso Senhor, portanto, veio no auge do tempo da 4ª vigília da noite. E Ele veio até nós. Só que no meio disso, nós temos um cenário. Quando nós estamos com os olhos fixos em nosso Senhor, nós somos capazes de ter a força dEle em nós atuando, para que estejamos, ainda que somos miseráveis criaturas, estar acima da tempestade no mar da vida. Estamos pisoteando toda essa tempestade, porque o poder de Cristo e a atenção dele, a vigilância dele, a concentração e a atenção dele, o olhar fixo em Cristo, faz com que nós, sem distrações, estejamos completamente imbuídos de força, de firmeza, para andar acima das tentações da vida em Cristo. Mas o que acontece é que assim como Pedro foi distraído pelo vento do mar, enquanto ele estava com os olhos fixos, ele tinha fé. Mas de repente o barulho do vento, a visão da linha do horizonte atrás de Cristo, foi uma distração. E na distração é impossível haver vida espiritual. Quando o homem está distraído, automaticamente, imediatamente, ele afunda no mar das tempestades, dos prazeres, das tristezas, das tragédias. O demônio que puder jogar contra nós, irá jogar para nos afundar, e imediatamente afundamos como pedras. Seja tristezas, seja tragédias, seja os prazeres, não importa. Sempre haverá uma ocasião de queda para o homem, basta que um segundo ele se distraia. E essa passa a ser a grande guerra espiritual de todos os homens, de todas as mulheres, de todos os tempos. Mas ao longo do sermão darei para vocês o que significa na prática isso. Para que nem superestimemos a derrota nem a vitória, mas estejamos no equilíbrio, sem expectativas nem exageradas para o bem, nem para o mal. Como é que se sobrevive no meio desse caminho? Já falaremos sobre isso, baseado nos nossos santos padres. Portanto, aqui vamos recapitular. Portanto, o mundo é o mar tempestuoso da vida. Todos os padres ortodoxos orientam seus filhos. Cuidado, o mundo é um mar sem volta, um mar que afunda e te engole. Tome cuidado, esteja acima do mar da vida. Como? Olhos fixos em Cristo, sem distrações. Não podemos deixar que as tristezas nos distraiam. Não podemos deixar que as tragédias que às vezes ocorrem conosco nos distraiam. Não podemos deixar que os prazeres nos dominem ao ponto de nos distrair. E se isso ocorre, aí já falaremos sobre isso que vamos fazer. Mas a regra geral é essa. Não podemos permitir que nossa mente se distraia. É por isso que os santos padres apelam que não existe outra maneira de ter uma vida espiritual senão pela vigilância. Nosso Senhor Jesus de Casta dizia, e como Alba Hierônimos de Egina, ambos diziam, a única coisa que realmente faz diferença na vida espiritual não são jejuns, não são prostrações, não são longas orações, é a vigilância.
E a vigilância não é que é uma longa nem pequena oração, é uma oração incessante. Orai sem cessar. Depois, o próprio Pedro, que hoje fala para nós nesse evangelho através do seu testemunho, dizendo, aí temos até o ícone de nossa capela de Pedro afundando no mar das tempestades da vida. Se quiser pode até mostrar o ícone enquanto eu continuo o sermão. Nós temos exatamente isso, é o cenário de nossa própria vida. O que nós realmente estamos passando ao longo de todas as eras é o cenário terrível de que todas as tentações irão nos atacar sempre, não há o que fazer, não há como fugir disso. A única coisa que nós precisamos fazer é manter a vigilância. A vigilância, como diz o Elder José Zicasta, essa sim, como eu dizia, o próprio apóstolo Pedro, que hoje nos dá o seu testemunho no Evangelho, também em sua epístola, mais tarde, após a ressurreição de Cristo, ele também escreveu o seguinte: orai e vigiai, pois o demônio, o diabo, nosso inimigo, é como um leão que ronda ao nosso redor ao ponto de nos devorar. Ele mesmo aprendeu a lição de nosso Senhor. Orai e vigiai. Isso, em uma palavra, significa a virtude de grego, quando nós vemos da filocalia, a filocalia toda aponta para isso, é chamada nepsis, é a capacidade de fixar a atenção total da mente de nosso Senhor. Quando nós não estamos em nepsis, estamos no estado completamente desprotegido e afundando no mar das tempestades. Ele se engana quem acha que pode ter uma vida fora da oração incessante. É impossível. Ou oramos incessantemente, estamos com Cristo, acima do mar das tempestades da vida, ou fora da nepsis, ou seja, fora da atenção, da vigilância, não apenas concentração da mente, mas eu me refiro também, além de concentração de mente, à atenção do espírito, que são coisas muito mais profundas, mas isso não é um tema para que eu vou explicar esses termos agora, que não é o objetivo desse sermão. Mas há o que estudar, há que galgar isso. Mais do que concentração de mente, atenção de espírito, introspecção de todo ser naquilo que é a vida litúrgica, a vida dos serviços, a vida diária. Esse é o que nós oramos todos os dias na proscomídia, ao dizermos a partícula para São João Crisóstomo, é o que cada um de nós sacerdote ora a sua oração particular pelos seus fiéis. Eu particularmente sempre oro São João Crisóstomo, quando ofereço a partícula para ele, peço o seguinte, por todos nós, que celebremos essa divina liturgia, pelas orações do Santo Padre João Crisóstomo, com toda a compulsão de coração, com toda a concentração de mente, com toda a atenção de espírito, com toda a introspecção de todo o nosso ser. É isso que nós temos que aprender durante os ofícios, durante a nossa vida em Cristo. Fora disso, há um caminho, afundar. E afundar rápido como uma pedra. E eu acredito que nenhum de nós aqui pode dizer, com todo o ego, com toda a certeza, de que está acima dessas tentações. É por isso, meus amados cristãos ortodoxos, que esse é um cenário que nossos santos padres nos utilizam muito bem, a respeito de escritos que nos mostram, portanto, a respeito dessa vigilância, a respeito exatamente do que significa essa prática da atenção. Primeiramente, nós temos escritos de nossos santos padres do deserto, que são os melhores a respeito de falar para nós de nepsis, de atenção. Os padres do deserto viviam isso, esse é o estilo de vida do deserto. Para que eles foram ao deserto? Porque odiavam o mundo? Não. Porque queriam fugir do mundo? Também não. Sabiam que lá iam encontrar o mundo da mesma maneira. Porque queriam exercitar-se de uma maneira possível a nepsis, a atenção. E sabemos que no mundo é impossível se dar totalmente a isso. Ou tem que ser um grande artista, como Elder Jerônimo de Egina, que mesmo no mundo soube conciliar o que Santo Isaac diz, a mescla entre a filantropia, a taumaturgia, o anargirismo, assim digamos, a vida de Anárgiro, e a vida de Anacoretias e Castro. É o segredo, é para poucos. É possível, mas isso requer grande habilidade. Em geral, nós vimos que houve uma febre chamada os padres do deserto, que foram ao deserto para dedicar-se a esta atenção no silêncio e na quietude. E o que eles aprenderam nos dizem para nós? Por exemplo, vamos para o primeiro exemplo. O primeiro exemplo que separei para vós hoje, para que entendam o que significa essa vida espiritual, para não afundar numa necessidade da vida através da vigilância, através de fugir das distrações do mundo que nos distrai da visão de Cristo, são Abba João ou Pequeno. Abba João Pequeno, era o apelido dele, Abba João Pequeno. O curto, o pequeno, o baixo, digamos assim. Era um homem do deserto que para nós deixou o seguinte escrito. Certa vez, perguntaram a ele como que se dá a guerra espiritual de maneira realmente direta, e ele disse o seguinte, que quando nós estamos lutando contra o demônio, contra os pensamentos, e o demônio às vezes nos coloca as tragédias para nos entristecer, das tristezas vamos jogar os prazeres, ou não importa que ordem socorra, todos nós seremos distraídos, ou pelas alegrias também do mundo, ou pela própria suposta paz que nós queremos procurar, que não existe nesse mundo, pode ser o que for. Quando existem esses pensamentos, há que simplesmente fugir para cima
da árvore. Está em cima da árvore. O que significa estar em cima da árvore? O que ele explicava sobre isso? Que assim como no deserto, o homem que habita o deserto, ele sabe que de vez em quando leões, hienas, bisões, todo tipo de feras irão persegui-lo. E o que um homem pode fazer no meio desse momento? Nós temos força para guerrear contra o leão, contra uma manada de veados, de bisões, contra hienas. Não temos força para guerrear contra as feras diretamente com as mãos nuas. Numa guerra de guerrilha humana, até um homem pode ser habilidoso ao ponto de dizer que guerreia com as mãos nuas. Um artista marcial, por exemplo, luta de qualquer maneira. Seja com as mãos nuas, seja com armas, com adagas, com espada, com bastão, com a cabeça, com os pés. É arte marcial. Mas numa hora que ele está lutando com a fera, ele poderá vencer as feras, as bestas, com as suas mãos nuas? É impossível. Então, só há uma coisa a fazer: subir para cima da árvore. O que significa isso segundo São João Abba, o João Curto? Que nós vamos procurar rabo no deserto desta vida, uma árvore. Subir, e lá quando estamos acima da árvore, as feras podem rugir, elas podem rosnar, elas podem grunhir, elas podem até rasgar as cascas da árvore com as suas garras, mas elas não têm um limite. Os leopardos, as bestas, têm um limite até que ponto podem subir na árvore. E quando vem até a nossa posição da árvore, ficam ariscos, com medo de que nós podemos ali jogar pedras, paus, e fica mais fácil de nos defendermos. O que significa isso? Que ele dizia: esta árvore, meus amados cristãos, é o meu Cristo. Quando vejo que os demônios estão acionando, é impossível, nenhum homem tem poder de vencer as tentações por si mesmo. Nenhum homem tem poder de guerrear contra os demônios. Isso é uma força muito forte. Todas as tentações que vêm sobre nós são superiores às nossas forças. Ainda que, claro, Deus não tenta o homem mais do que suas forças, não significa que as tentações em si mesmas sejam mais fracas que nós. É o modo de lutar é que Deus não permite que o homem tenha uma maneira de luta, um cenário maior que suas forças. Condições de vencer o homem sempre vai ter. Agora, dizer que essas tentações individualmente podem ser vencidas, que um pensamento pode ser vencido por um homem, é uma mentira. É isso que faz o Ocidente estar enlouquecido e em completamente ilusão espiritual. Ninguém pode vencer nenhum pensamento. Isso é uma grande loucura. Logo, qual é a maneira de vencer o pensamento? Em contradição, vem um pensamento de impureza e luxúria, nós damos um de virtude. Alguém, para mim ao menos isso nunca funcionou. Funciona para vocês? Eu não sei. Mas eu garanto que os santos padres não recomendam isso. Há um pensamento de avareza, eu penso na pobreza e logo eu serei pobre. Isso não vai resolver nada. Mas há pessoas que até tratados o Ocidente tece, há muitos tratados teológicos do Ocidente que fazem até exercícios espirituais de meditação. Os tais ditos jesuítas são expertos nisso, Santo Inácio de Loyola e todas essas patifarias, onde se diz que através de exercícios de meditação e as práticas espirituais, o homem vai contradizendo, ou seja, vai contra-atacando pensamentos. Isso não existe. Na prática, vemos o esgotamento humano, mental, e a fraude espiritual, a ilusão ou o preleste, onde o demônio dará a essa pessoa a suposta vitória ilusionária, mas na verdade por dentro estará escravo de suas paixões. É melhor estarmos com os santos padres. Eles nos dizem que é impossível, toda a filocalia é clara de que não há maneira de vencer os pensamentos diretamente. Isso é uma ilusão. Qual é a maneira? Correr para cima da árvore. Essa árvore é Cristo e Ele mesmo, através da concentração nele, é que nós podemos, portanto, saber que estando nele as feras são completamente, ainda muito ostensivamente ferozes, os demônios e os pensamentos. Afinal, quando diz os pensamentos são coisas vivas, são pessoas incorpóreas, são demônios, são anjos caídos, os pensamentos. Quem acha que o pensamento é apenas uma ideia girando no intelecto está completamente ainda ignorante. Os pensamentos, em geral, é raro que um possa discernir um pensamento apenas da atividade intelectual. Em geral, os pensamentos, ainda que podem ser atividade intelectual, em geral, a maioria de nossos pensamentos são pessoas invisíveis, os ditos demônios, que estão colocando inspirações e mecanismos de fluxo de atividade intelectual em nós. Até que um homem possa interpretar o que neles são pensamentos intelectuais de atividade cerebral, neurológica e intelectual, distinto de pensamentos de chamados logismos, ou seja, as inspirações malignas, ele requer muito tempo, muita experiência de combate, anos de voo para poder ter esse discernimento sobre isso. Muito autoconhecimento, muita prática espiritual. Então, o que um principiante como nós tem que fazer? Subir para cima da árvore. Simplesmente clamar a Cristo, estar diante dele e os demônios estarão ali, os pensamentos estarão ali
E nós não estamos lutando contra eles. Não estamos querendo tampouco fazer guerra contra eles. Apenas estamos inertes em cima da árvore. É a melhor tática de guerrilha no deserto contra feras. Funciona para isso para os beduínos e funciona também para todo combatente da guerra espiritual. Existe um outro santo padre que certa vez era instruído muito na nepsis, na vigilância, na atenção, como nosso, por exemplo, o senhor José Zicasta, fundador de nosso monastério em Boston, através de nosso padre Pantaleão, muito expert, esse aba do deserto, certa vez visitou um monastério e percebeu que os monges ali tinham um defeito em relação à vida espiritual. Ele percebeu pelo seu dom de clarividência que eles guerreavam essa guerra que estou lhes explicando através de contra-atacar os pensamentos. E então, em silêncio, ele discerniu aqueles pensamentos das pessoas, viu que até o abade e os monges, com muita sinceridade e honestamente, não sabiam o que estavam fazendo, estavam tentando realmente ser virtuosos, mas não tinham o conhecimento que esse aba tinha, e tentavam, para cada pensamento de impureza, para cada pensamento de demônio, para cada pecado, contra-atacavam com pensamentos bons. E então ele percebeu que isso aí iria acabar com esse monastério em pouco tempo. Mas eles eram honestos, então ele chegou ao abade, e ele tendo galgado altos graus de vigilância, chegou e perguntou ao abade: querido padre, como é que você instrui seus filhos e como vocês aqui combatem os pensamentos? Como é a espiritualidade de vocês em relação a isso? E o abade disse: querido padre, para cada pensamento que vem, nós não damos trela a ele. Nós não vamos flertar com ele, nós não vamos dar atenção a ele, rapidamente colocamos um outro pensamento para contra-atacá-lo. Então nós não damos atenção, não flertamos, não ficamos perdendo tempo com esse pensamento. Rapidamente fingimos que não temos esse pensamento e rápido damos um pensamento contra-ataque. E então esse santo aba, experiente nesse combate, diz: eu tenho um modo muito mais fácil. Está bem, muito louvável a intenção de vocês, excelente, mas eu tenho um método muito mais fácil de conhecer os pensamentos. E ele: sim, qual é então? Conte-nos. E esse aba disse: simples, quando vem os pensamentos eu não luto contra nenhum deles. Eu corro atrás das costas do meu Cristo e não faço nada, apenas clamo ao meu Cristo: salva-me, e deixo que Ele mesmo possa ver seus pensamentos por mim, e é isso que funciona, e é isso que tenho feito, e garanto para vocês que é eficaz. E maravilhados com aquele ensinamento, esse abade e esses monges realmente entenderam isso e pararam de perder tempo tentando vencer os pensamentos com contravenção, com contra-ataque, e realmente entenderam que isso de querer se desgastar, vencendo os pensamentos com contra-ataque, não vai fazer resultados. O demônio é muito paciente, é muito antigo, é muito safo, é um bode. Sempre estará esperando o momento de nos atacar. O que acontece é que nós temos que correr para debaixo das serras de Cristo, galgar o seu manto, estar atrás dele e simplesmente não fazer nada. Apenas deixar que ele faça tudo por nós. Isso se dá através também da atenção. Não estar distraídos com nada, mas só correr ao nosso Cristo através do quê? Da oração? Sim, pode ser através da oração de Jesus. Mas mais do que isso, simplesmente ter um modo de operação mental, de que não perde-se tempo. No meio das situações não há como vencê-las corpo a corpo. Há que simplesmente dizer: Senhor, salva-me, ajuda-me. No tempo que tu queres, ajuda-me. Eu estou desnudado diante de ti, eu já não tenho mais forças, eu que estou exausto, nada posso mais fazer. E aqui agora eu sentarei de atrás de ti, me cruzarei meus braços, abraçarei meus joelhos, chorarei e esperarei que você faça o que quiser. E então, quando nossos inimigos vermos que nós estamos atrás de nosso Cristo, irão fugir, porque saberá que finalmente tem alguém que pode derrotá-los, um super-herói, alguém que destruiu a morte, um Deus a qual eles temem. Quanto a nós, nenhum demônio vai temer a nós e tampouco temem os anjos. Com os anjos guerreiros, conosco, Deus nos destrói. Portanto, quando estamos atrás de Cristo, eis que automaticamente, quando verem que nós, por livre-arbítrio, corremos atrás de Cristo, os demônios irão tremer e irão fugir. Essa é a única tática de guerra de guerrilha mental, a chamada vigilância, como dizia o Elder José, mas em qualquer prática de oração é isso. É isso que importa. As prostrações, ensinou esse abade. Desculpe, mas as suas prostrações, suas orações, sua caridade, sua esmola, são apenas parcela do seu modo de vida. Como um meio, isso não vai garantir efetivamente que você vença os pensamentos. A única coisa que vence os pensamentos é correr para Cristo. Como exemplo do aba João Curto, João Baixo, que disse: corra para cima da árvore. Ou, como dizia também o aba do deserto,
agora eu esqueci, Pampo, o água do deserto Pampo nos ensina, correi para cima da palmeira, no meio do deserto. Em cima da palmeira nós também estamos completamente livres dos leopardos, das bestas, das hienas, dos leões, e essa palmeira é o nosso próprio Cristo. Grandes são os ensinamentos dos nossos padres dão a respeito desse evangelho, e foi isso que Pedro realmente, quando a sua mente, no meio da tempestade afundando, voltou assim, da distração, conseguiu um pouco de concentração novamente, afundando, o próprio desespero fez com que ele novamente fitasse os olhos de Cristo e disse, Senhor, salva-me. E o que aconteceu? A finalização desse sermão nos conclui um grande ensinamento a respeito do desfecho desse evangelho. O que Nosso Senhor fez quando Pedro, voltando à sua vigilância, correu e disse, Senhor, salva-me. A sua vigilância voltou, a distração saiu e voltou no lugar da distração aquilo que era a concentração em Nosso Senhor. O que Nosso Senhor fez? Ele destruiu o mar? Não. Ele removeu o mar da visão de Pedro? Também não. Ele parou o vento? Também não. Depois, quando ele subiu na barca, ele mandou que todos se acalmassem, e todos queriam adorar, o veneraram e se prostraram diante da base. Eis o Filho de Deus, que até o mar obedece, que até as ondas obedecem. Mas naquela ocasião com Pedro não houve nenhuma mudança de cenário. Nosso Senhor não tirou o mar, não secou o mar, não abriu como a Moisés e aos israelitas um pé enxuto para que Pedro simplesmente fosse colocado novamente em terra firme. Nosso Senhor não tampouco tirou dele o barulho das ondas. Nosso Senhor o que fez? Dirigiu-se a ele, estendeu o braço e o ergueu. O que significa isso, queridos amados cristãos ortodoxos? Essa semana conversávamos em nossas trápadas semanais, o perigo de nós criarmos uma religião para nós. É um tema muito importante, porque muitas vezes nós temos expectativas de coisas que nunca vão conhecer, nunca vão acontecer. Depositamos que a graça, de certa maneira, atua de uma maneira e ela nunca vai atuar dessa maneira, que as tentações serão dissipadas de uma certa maneira e como nunca serão. O que acontece é que corremos risco de perder a fé e realmente pensar que nada faz sentido na igreja, mas não é assim. Não é que nada faz sentido, é que a vida possui segredos espirituais. E quais são os segredos espirituais? Nossos santos padres nos mostram que assim como Nosso Senhor não removeu de Pedro o mar, nem tampouco o barulho das ondas, nem tampouco o abismo, nem as tempestades, apenas quando ele orou, Nosso Senhor deu o braço firme e o ergueu. Assim também, queridos amados cristãos ortodoxos, quando nós estamos mergulhados no mar bramante de tentações, completamente afundados nas tentações da vida, Nosso Senhor não irá remover de nós nenhuma tentação. É ilusão crer isso. As tragédias não serão removidas, as tristezas não serão removidas, e as situações de prazeres não serão removidas. O que Nosso Senhor vai fazer é que Ele vai nos dar firmeza e força para que, não distraindo-nos, mas fitando o olhar nele, recorrendo a Ele, no momento correto, nós teremos força para estarmos acima do mar das tentações. É por isso que os santos nunca pediram a Deus que removesse, tentações foram removidas. Isso o Santo Isaac Auxílio nos ensina bem. Por que Deus diz, sem tribulações é impossível que um justo entre no reino dos céus, e ao mesmo tempo o Pai Nosso diz, livrai-nos não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do maligno. Por que é que essa dicotomia aparece na Escritura? De um momento parece que Nosso Senhor até gosta que o homem esteja em tentações. Nenhum homem pode entrar no reino dos céus, senão por muitas tribulações, diz o Eclesiástico. Depois Nosso Senhor no Evangelho de Lucas também diz, através de muitas tribulações, um justo entra no reino dos céus. E de repente ele parece nos dizer, ensina-nos a orar, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno. Onde está a explicação de Santo Isaac Ciro nos ensina muito bem, que peçamos a Deus que nos livre de tentações que nós mesmos coloquemos em relação a tentações de virtudes e de paixões. Agora, em relação às tempestades da vida, às tribulações, às tragédias e às tentações em si mesmas, nenhum padre, nenhum santo pedia que Nosso Senhor removesse. Por quê? Porque sabiam que quando nós estamos nas tentações, quando nós estamos nas tragédias, nas tristezas, e afundado em todas as tentações de prazeres, o que acontece é que nós vamos ganhando experiência de combate. Nós vamos fortalecendo, moldando, a alma é moldada nas tribulações. Nós sempre saímos mais fortalecidos das tentações, das tribulações e das quedas, e vamos entendendo a nós mesmos e sendo fortalecidos para outro nível, de outra etapa de vida que virá, e que sem essa experiência nós teríamos verdadeiros bobalhões. Por isso os santos padres nunca pediam que tragédias fossem removidas, nem tentações, nem as tentações de prazeres, nem nada. Só pediam
força. Ajuda-me, mantenha-me firme. Ajuda-me, ó Senhor. E o que aconteceu é que o nosso Senhor dava perseverança, como também nos dará perseverança e consolos secretos no coração. Assim como Pedro também recebeu uma força interior secreta e pôde voltar a estar acima do mar com o braço firme de Cristo, assim também todo combatente, quando pede a Deus, Senhor, salva-me, ele não terá tentações nenhuma removidas, nem tribulações, nem tristezas, nem tragédias. Mas ele terá a força de Cristo que secretamente, no coração, irá consolá-lo. E nesse consolo, ele vai vencendo as tentações e ganha experiência. E a sua alma é moldada à imagem e semelhança do Criador. Sem esse processo, é impossível que alguém diga, estou sendo moldado à semelhança do meu Deus. Impossível. Não há fortalecimento nem molde da alma, senão por tragédias, tribulações, tristezas e estar exposto a infinitos tipos de combates com os pensamentos, contra os demônios e contra o dito mundo. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, pensamos ao nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo e nos envia esses consolos. Essa é a nossa perseverança. Sem distrações, mas mantendo a vigilância, a atenção em Cristo, supliquemos, Senhor, o mar de tentações me afunda, ensina-me os teus mandamentos. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus mandamentos. Bendito és tu, ó soberano, ilumina-me com os teus mandamentos. Bendito és tu, ó santo, faz-me entender teus justíssimos mandamentos. E no momento correto, nosso Senhor fará com que diga agora de graça em graça, sem nenhum tipo de amadorismo, sem nenhum tipo de frustração, nem exagero, não caiamos na tentação de criar a própria religião, achando que a vida em Deus, na igreja, nos livrará de tentações, ou que isso não ocorrerá e que haverá uma época na nossa vida onde nossa vida estará amena, sem tribulações, sem tristezas, sem prazeres, sem quedas. Isso nunca existirá. Ou também não desesperemos da graça de Deus. No meio dessas coisas, Cristo, no momento certo, nos envia consolos secretos no coração. Quando? Quando Ele quer. Não cabe a nós forçar. Ele é Deus, Ele sabe. Apenas pensamos, Senhor, salva-me. E Ele certamente, quando nós não estivermos distraídos, mas completamente concentrados em Deus, porque sem essa concentração haverá distração. Se há distração, o mundo tem vantagem. Quando não há distração, mas há concentração e vigilância, automaticamente Cristo poderá fazer em nós aquilo que é a sua obra de consolos secretos, desde que nós tenhamos os olhos fixos nele, nós agarrando-nos às suas vestes, que são os ofícios, que são os ícones, e no seu corpo, sangue, místicos, que são os seus santos dons, nós vamos vendo que ele nos dará firmeza para todo domingo voltar e estar de novo aqui. Toda liturgia dou o que doer, estar novamente aqui de pé. Todos os ofícios voltarmos, estarmos de pé, assim vamos vencendo a vida nesse mar tempestuoso, não afundando, mas sendo erguidos por Cristo, sustentados pelo nosso Deus, que é o único que tem poder de vencer os pensamentos. Só Cristo pode vencer os pensamentos. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, pensamos as orações do apóstolo Matias, especialmente que hoje não comemoramos. O apóstolo Matias era um apóstolo dos 72, que depois foi enviado de 2 a 2. Hoje nós comemoramos ele, pensamos a oração dele, para que nos fortaleça nesse combate. O apóstolo Matias, brevemente falando sobre ele, ele era um homem que nasceu em Belém da Judéia, e era descendente da tribo de Judá, e recebeu o seu catecismo, a sua formação, do próprio São Simeão, portador de Deus, aquele grande homem que estava vivo há mais de quase 300 anos de idade, foi o seu mestre, o seu formador no templo de Jerusalém. E então o apóstolo Matias recebeu a sua formação direto de Simeão, portador de Deus, aquele homem, Santo Simeão, portador de Deus desde a época da Bíblia dos 70, Septuaginta, desde a época do rei Ptolomeu no Egito. Portanto, era um homem que já estava expectando a vida do Senhor, já possuía mais de quase 300 anos de idade e foi o mestre, o formador do apóstolo Matias. O apóstolo Matias, depois disso, quando, portanto, foi eleito por Nosso Senhor, a sua pregação tocou, e ele foi eleito depois como um dos 72, enviado de 2 a 2. Após a ascensão do Senhor, ele foi eleito pelo Conselho dos Apóstolos para substituir Judas Iscariotes, que foi o traidor, e foi colocado no lugar dele como um dos 12. Depois ele pregou nos primeiros anos de sua pregação em Jerusalém e nas terras ao redor da própria Judéia, aos seus compatriotas. Depois ele partiu com Pedro e Paulo para a região de Antioquia da Síria, ajudou a fundar a igreja de Antioquia, como narra o próprio Atos dos Apóstolos. Depois foi um pregador da região que hoje nós conhecemos como Antiga Gruzia, a atual Geórgia e Macedônia, foi um dos pregadores naquela região. Depois galgou várias partes do mundo e depois terminou sua vida voltando para Jerusalém, após percorrer o mundo e pegar a fé de Cristo, e resolveu terminar a sua vida pregando para os seus compatriotas em Jerusalém. É aí que aquele sumo sacerdote terrível, Deus de Cristo, Ananias, que já havia mandado matar com
vamos dizer assim, com um bastão, havia mandado derrubar Tiago do telhado e depois o matar com pancadas na cabeça. O mesmo maldito sumo sacerdote Ananias, também odiando a Cristo, fez uma revolta, um motim e mandou prender o apóstolo Matias. Depois o blasfemou, deu um discurso, um sermão, blasfemando a Cristo de todas as maneiras inimagináveis, e o apóstolo Matias, já aprisionado, vale lembrar que em todas as regiões onde ele percorreu o mundo, esqueci de mencionar, ele recebeu todo tipo de torturas inimagináveis, mas Deus foi livrando ele de todas elas. Uma das vezes que ele estava preso em uma certas regiões dos pagãos, o próprio apóstolo André o visitou nessa região e o livrou milagrosamente da cadeia. Voltando ao final de sua vida em Jerusalém, certo momento, então, portanto, quando ele estava diante das blasfêmias do sumo sacerdote Ananias, ele proferiu como defesa de seu julgamento um discurso maravilhoso, onde ele descodificou todas as profecias do Novo Testamento de que Cristo era o anjo do grande conselho, o ancião dos dias, ele era o Filho de Deus encarnado, o Messias, o Filho de Deus, unigênito e coessencial com o Pai e o Espírito, e, portanto, depois desse discurso foi condenado à morte e foi decapitado. Como ficava ridículo ter matado o apóstolo Matias, um homem estimado pelos próprios judeus, assim como fizeram com o apóstolo Tiago, foi ridículo para isso, uma vez que esses homens eram estimados pelos próprios judeus, pelo seu calibre de vida. Então eles inventaram que ele havia cometido um crime contra César e decapitaram e escolheram decapitá-lo. Inventaram isso para poder ficar dizendo, como que colocar panos quentes no pretexto ridículo que criaram e mataram Matias por causa dos seguidores de Jesus de Nazaré. Isso ficaria muito mal contado. E então, para mascarar isso, inventaram que ele havia cometido um delito contra César e o decapitaram. E aí esse boato correu de que, portanto, essa foi o crime. Por isso que a tradição, os historiadores, acham que, na verdade, Matias, foi crucificado e sofreu torturas numa certa região, e depois apareceu-se como supostamente decapitado apenas para poder, como dizer assim, ocultar o real assassinato e o ódio dos judeus, que na verdade já estava muito até defasado, essa ganância de estar matando os seguidores de Cristo de uma maneira tão sanguinária como fizeram com o próprio Cristo, depois Pedro, Paulo e todos os outros. Já estava desgastado essa mania de perseguição dos judeus no próprio império. E, portanto, supostamente a tradição alega que forjaram sua decapitação e que, na verdade, ele foi crucificado. Portanto, pensamos nas orações do apóstolo Matias, que deu grande testemunho da fé em nosso Salvador, serviu com grande veemência, que nós também possamos manter os olhos fixos em nosso Senhor e Deus Salvador Jesus Cristo. O apóstolo Pedro, que ele mesmo em sua epístola nos disse, orai e vigiai, porque o demônio é como um leão que ronda ao ponto de devorar. Estejamos sempre unidos à igreja, à comunidade, queridos amados cristãos ortodoxos. Nós costumamos dizer que nossos padres nos ensinam que, infelizmente, quando nós estamos junto da fogueira, junto de uma tenda, junto de pessoas no meio do acampamento, ainda que seja o deserto, as feras dificilmente atacam, porque elas têm medo do fogo, da tenda, do som da conversa. Agora, quando nós vamos, às vezes, urinar, e estamos solitários no meio da noite, esse simples urinar e o simples isolar do acampamento faz com que aí as feras nos predem, nos levem realmente para o assassinato. E é isso que o demônio aguarda. O momento onde nós distraídos, nós vamos nos afastando da comunidade dos nossos irmãos, e sozinho é difícil estar vigilante nessa batalha. Mas juntos nós podemos ser sentinelas que um ajuda o outro a estar vigilante. Quando um está dormindo, o outro diz, acorda, volta a adorar o teu Deus, volta a ter vigilância. E por isso nas tristezas, nas tragédias, é mais fácil combater com a ajuda dos irmãos. Que disso nosso Senhor Deus Salvador de Cristo faz-nos dignos pelas orações do Príncipe, Mãe, até o toque sem Virgem Maria, todos